Coup de pilon. De David Diop, ao verbo feito carne e cólera. Traduzido do francês. A obra de David Diop, 1927 a 1960, tão breve quanto fulgurante, permanece um dos testemunhos mais impressionantes da poesia da negritude militante. A sua única coletânea, Coup de pilon. Golpes de Pilão, 1956, ressoa com uma força intacta, martelando as consciências e celebrando a esperança indefetível de uma África de pé. Nascido em Bordeaux, de pai senegalês e mãe camaronesa, Diop viveu a África menos através da experiência de uma estadia prolongada do que através do sonho e da herança, o que nada retira a potência de um verbo que soube fazer, se eco dos sofrimentos e das revoltas de todo um continente. Uma poesia da revolta. A poesia de Diop antes de mais um grito de recusa face à iniquidade colonial, um grito de dor face à humilhação do seu povo, num estilo direto, despojado de todo o ornamento supérfluo. O poeta profere suas verdades como tantos golpes de pilão destinados, segundo os seus próprios termos, a furar os tímpanos daqueles que não o querem ouvir e estalar como golpes de chicote sobre os egoísmos e os conformismos da ordem. Cada poema é um requisitório que faz o balanço sangrento da era tutelar. Assim, em Les vautours. Os Abutres, denuncia a hipocrisia da missão civilizadora. Naquele tempo, a golpes de berros de civilização, a golpes de água benta nas frontes domesticadas, os abutres construíam à sombra das suas garras, o sangrento monumento da era tutelar, a violência unipresente, não apenas na temática, mas no próprio ritmo da frase, sóbria e cortante, como uma lâmina. O célebre e lacônico poema Le temps du martyre. O Tempo do Martírio é a sua ilustração mais pungente, verdadeira litania da desapropriação e do crime colonial. O branco matou o meu pai, porque o meu pai era orgulhoso. O branco violou a minha mãe, porque a minha mãe era bela. Estes versos sem artifícios, que dão ao texto a sua força percutante, puderam desconcertar certos críticos. Sana que maravilha neles, por exemplo, uma simplicidade do estilo que roça a pobreza, mesmo se o poeta tenta cativar-nos pela ironia dos acontecimentos. No entanto, é sem dúvida nesta economia de meios, nesta recusa do artifício, que a brutalidade do propósito atinge o seu paroxismo. A África do coração do verbo. Se a revolta é o motor da sua escrita, a África é a sua alma. Ela é essa terra-mãe idealizada, entrevista através do prisma da nostalgia e do sonho. A apóstrofe liminar do poema Afrique. África, África, minha África, é uma declaração de pertença e de filiação. Esta África, confessa nunca a ter conhecido, mas o seu olhar está cheio do teu sangue. Ela é alternadamente uma amante ultrajada, a dançarina de corpo de pimenta negra, e a mulher amada, Rama Khan, cuja beleza sensual é uma celebração de toda a raça. É nesta África sonhada que o poeta estreia a força da esperança, ao desespero que lhe inspira as costas que se curvam, e se deitam sob o peso da humildade. Uma voz responde, profética: filho impetuoso, esta árvore robusta e jovem, esta árvore ali, esplendidamente só no meio de flores brancas e fanadas, é a África, a tua África que rebrota pacientemente ou obstinadamente, e cujos frutos têm pouco a pouco, o sabor amargo da liberdade. Um humanismo militante. Reduzir a obra de Diop a um racismo antirracista, para retomar a fórmula de Sartre, seria desconhecer o seu alcance universal. Se a denúncia da opressão do negro é o ponto de partida, o combate de Diop abraça todos os condenados da terra. A sua poesia é um clamor que se eleva de África às Américas e a sua solidariedade estende-se ao estivador de Suécia e ao Clodianoi, ao vietnamita deitado no arrozal e ao forçado do Congo e irmão do linchado de Atlanta. Esta fraternidade no sofrimento e na luta é marca de um humanismo profundo. O poeta não se contenta em amaldiçoar, ele apela à ação coletiva, à recusa unânime encarnada pela injunção final de Défi à la force. desafio à força, levanta-te e grita, não, porque, em definitivo, para além da violência do verbo, o canto de David Diop é guiado apenas pelo amor, o amor de uma África livre no seio de uma humanidade reconciliada. A obra de David Diop, ceifada em pleno desenvolvimento, por uma morte trágica que nos privou dos seus manuscritos vindouros, conserva uma atualidade ardente. Leopold Sédar Senghor, seu antigo professor, esperava que com a idade, o poeta fosse humanizando-se. Podemos afirmar que este humanismo já estava no coração da sua revolta. Coup de pilon. Golpes de Pilão, permanece um texto essencial, uma obra clássica da poesia africana, um viático para todas as juventudes ávidas de justiça e de liberdade. É já muito para uma obra no fim de contas bastante restrita, para uma primeira e, infelizmente, a última obra, mas há textos que vão ao fundo das coisas e falam ao ser inteiro. Lírica, sentimental, expressão de uma exigência e de uma cólera pessoal,
Esta poesia lançada grave ao assalto das quimeras, é bem daquelas que, eternamente, para plagiar Césaire, desafiaram os lacaios da ordem, isto é, os agentes de repressão, daquelas que, sempre obstinadamente, lembrarão que a obra do homem apenas começou, que a felicidade está sempre por conquistar, mais bela e mais forte,